Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do nono ano do Colégio Domínio. Vamos dar início a mais uma aula de geografia. Dessa vez, nós vamos com a aula de revisão de vocês para a prova, tá certo? Gente, como é que eu vou trabalhar aqui? Eu vou falar cada um dos tópicos, tá certo? Para poder direcionar vocês para a prova. O conteúdo ele já foi dado, ele vai só ser, digamos assim, lapidado. Se ficou alguma dúvida, você assista às aulas anteriores que a gente tem, veja lá os slides das aulas anteriores. Essa aula ela vai ser uma aula mais falada, tá bom? Nós temos aí, no mínimo, 4 aulas anteriores falando desse conteúdo de vocês. A última aula, ela foi uma aula bem extensa, bem puxada, bem rica de conteúdo, porque ali foi uma aula rica em conteúdo, viu? Então, assistam às aulas anteriores, caso fique alguma dúvida, mas eu vou trabalhar mesmo aqui bem em cima da prova, cada tópico da prova eu vou trabalhar aqui com vocês, tá certo? Deixa eu ver, eu tenho um recado para passar para vocês. Como a gente está todo mundo em casa, né? Vamos ficar em casa, quer dizer, vocês, eu ainda tenho que ir na escola trabalhar. Como nós estamos em casa, basicamente todo mundo, as atividades que eu for passando, a atividade que eu passei essa semana e aquela atividade da semana passada, vocês podem me enviar pelo Agenda Edu, certo? Até quem estava no presencial. Por que, professora, que você está fazendo isso agora? Gente, pelo simples motivo de que se faz necessário, né? Eu não vou esperar até a gente retornar. Tudo bem, foi só 10 dias, eu acho que o governador deu, mas de qualquer maneira vai ficar um pouco mais extenso, vai demorar um pouco mais, tá certo? Gente, o conteúdo de vocês, para quem está acompanhando aí pelo livro, ele inicia na página 12, tá certo? E a gente já vai trabalhar a globalização e mundialização, tá bom? Então, o que é, a gente vai ver o que é essa globalização, o que é essa mundialização, tá? Esse termo, certo? Globalização, o que é o termo globalização? O que é a globalização? No livro de vocês, em amarelo, está lá bem destacado, diz que a globalização ela é um processo de integração e interdependência entre países, governos e empresas, tá certo? Então, esse daí é o conceito de Esse aí vai ser o conceito de globalização. É o processo de integração e interdependência entre países, governos, empresas, dos povos e estimula o crescimento dos fluxos internacionais. Mas o que interessa saber aqui? Que ele vai ser esse processo de integração. Caso caia lá na prova uma pergunta, o que é a globalização, você já vai saber. Mas basicamente é isso, é um processo de integração e interdependência. Foi uma das coisas que eu mais falei, tá certo? Então, vocês fixem bem isso daí na cabeça de vocês, tá? A globalização, ela é um processo de expansão do capitalismo, certo? Que atinge diversas esferas da sociedade em escala planetária, certo? Vamos falar aqui um pouco sobre essa globalização. Por vezes eu falei para vocês que essa globalização ela foi crescendo ao longo dos anos, ela se consolida, na verdade o termo ele passa a ser usado a partir da década de 90, mas ela se consolida, aliás, ela se consolida, né, a partir da década de 90, o termo ele começa a ser usado a partir da década de 90, mas
ele já era bem abrangente, a gente já falava dele desde o início, a gente já sabe disso. E o que que vai acontecer? Essa globalização, ela tem uma tendência de, quando a gente fala de integrar, a gente acaba falando de homogeneizar, certo? O espaço, deixar, digamos assim, tudo muito parecido, tudo muito semelhante, tudo com características semelhantes. Mas eu não estou falando que vai anular as outras culturas, mas que esse processo ele homogeneiza o espaço, certo? Porém, ele é seletivo e excludente. Eu estou até procurando no livro de vocês aonde é que tem esse termo, porque a gente tem no livro de vocês aonde ele vai falar que a globalização ela vai ser seletiva e excludente, ou seja, ela vai ter pontos positivos, sim, mas ela vai ser seletiva e excludente, ela vai acabar separando os povos por alguns aspectos, vai gerar alguns, digamos assim, conflitos. Eu vou ter uma fragmentação nesses processos, tá bom? Eu meio que não achei, mas quando eu achar aqui eu vou falar para vocês. Vamos prosseguir, continuar falando dessa globalização. Em termos da indústria, quando a gente fala da globalização, a primeira coisa que a gente vê na cabeça da gente é o que? As transnacionais, que são exemplo dessa fragmentação, certo, da indústria. E o que é uma transnacional, o que é uma multinacional, o que que ela vai fazer, o que que ela vai modificar, como é que ela vai modificar o mundo, certo? Essas multinacionais, elas agem de que forma nesse processo de globalização? Gente, eu já falei para vocês várias vezes que a transnacional é uma empresa, certo? Uma indústria que ela vai sair do seu país de origem, vai passar a produzir em outros países, tá certo? Ou seja, eu vou ter uma desconcentração industrial da indústria e da tecnologia, certo? Que pode estar em qualquer parte do mundo. Eu posso ter, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui no meu globinho. Eu posso ter, por exemplo, uma empresa dos Estados Unidos, certo? Uma empresa aqui dos Estados Unidos, porém ela vai produzir no Brasil, ela vai produzir na Índia, ela pode produzir no Sudão, vocês nem estão vendo. Ela vai produzir no Sudão, ela vai produzir em vários países do mundo, mas a sua origem, a sua parte tecnológica, a sua parte econômica, toda a sua parte de infraestrutura, ela vai sair de onde? Dos Estados Unidos. E por que que essa indústria foi lá sei lá, veio aqui para o Brasil? Simples motivo. Vou ter mão de obra barata, eu vou ter matéria-prima abundante, facilidade de transporte, escoamento, eu já vou ter vários fatores que vão facilitar esse processo para vocês, tá certo? Então vamos lá. Uma das consequências, né, da industrialização, aliás, uma das consequências da globalização para a indústria vai ser essa desconcentração, essa fragmentação espacial da indústria e da tecnologia, certo? Que ela pode estar em qualquer lugar do mundo. Acho que vocês lembram que na aula anterior eu mostrei para vocês a imagem de um avião e que eu acho que era de 2007 e que nesse avião várias partes, ele era montado aqui no Brasil, em São Paulo, e várias partes dele vinham de vários outros países, tá? Ele vinha ali de, sei lá, de 5 outros países, se eu não me engano, tá bom? Vamos seguir aqui. Também, continuando falando na questão da industrialização, a gente vai falar um pouquinho, tá na página 22, tá, gente, do livro de vocês,
sobre a nova divisão internacional do trabalho. O que é essa nova divisão internacional do trabalho? A industrialização ela ampliou, certo? O que é essa nova divisão o que é essa divisão internacional do trabalho? Eu vou ter uma fragmentação dessa produção, tá bom? E eu vou ter uma divisão entre os países que são industriais e as regiões fornecedoras de materiais agrícolas, minerais, ou seja, as matérias-primas para serem usadas nessas indústrias, tá certo? Nesses países industriais. Então, a divisão internacional do trabalho, ela vai fazer o que? Ela vai dividir o mundo de que forma? Ela vai dividir o mundo em países desenvolvidos que exportam tecnologia. Exemplo de um país desenvolvido que exporta tecnologia, os Estados Unidos é um exemplo, Japão é outro exemplo, Alemanha, que é um dos países mais industrializados do mundo, é um exemplo também de produtor de tecnologia, e países subdesenvolvidos que exportam matéria-prima. Exemplo, nosso Brasil, tá certo? Todos os países, quase todos os países da América Latina, tá certo? Nós somos o quê? Países subdesenvolvidos. Vocês lembram que eu já falei para vocês que o Brasil ele é considerado um país emergente, mas não deixamos de ser um país subdesenvolvido, ok? Vamos aqui. E a respeito das empresas multinacionais ou empresas globais, né? Nesse contexto de divisão internacional do trabalho, o que vai acontecer? Ela vai atualizar, certo, o sistema internacional quanto aos países subdesenvolvidos. Por que ela vai dar essa atualizada? Ela vai fazer esse upload, não é isso que a gente chama? Porque eu vou ter agora esses países subdesenvolvidos, eles não vão somente fornecer matéria-prima, eles continuam, mas eles passam a ser também industrializados. Por quê? Porque eles passam a receber essas indústrias. Vamos usar aqui o exemplo do Brasil para a gente. O Brasil, ele é um país emergente. Olha aqui o nosso Brasil. Opa! Olha aí o Brasil. O Brasil ele é considerado um país emergente. Porém, nós vamos ser um país industrializado, pouco industrializado, com baixa tecnologia, produção de tecnologia, mas industrializado, sim, por que não? Certo? Ele vai continuar sendo industrializado. Mas de onde é que vem a maioria dessas empresas, grande parte dessas indústrias? Elas são transnacionais ou multinacionais ou empresas globais que elas vêm para o Brasil para produzir, para gerar essas riquezas, tá certo? E chegando aqui no Brasil, elas acabam atraindo essas riquezas e elas vêm de onde? De países desenvolvidos. Vamos usar um exemplo, a Chevrolet, certo? A montadora da Chevrolet, ela vem aqui para o Brasil, então o Brasil ele se torna um país industrializado, tá bom? Ele é um país industrializado, porém a gente não vai ter, a gente exporta alguns produtos industrializados, mas a gente não tem a tecnologia, a gente não é fornecedor de tecnologia, a gente não desenvolve tanta tecnologia como eu falei para vocês. Mas as empresas multinacionais, elas vão estar no contexto da divisão internacional do trabalho dessa forma, certo? Na atualização do sistema internacional, quanto os países subdesenvolvidos, agora industrializados, passam também a exportar alguns produtos, tá certo? Eles passam a exportar alguns produtos, eles não passam a ser só exportação de produtos primários, mas eles também passam a importar alguns produtos
industrializados. Professor, onde é que eu posso ver isso no meu livro? Página 22, tá? Vamos prosseguir. Gente, a globalização, ela também é um processo econômico, social e cultural que aproxima, tá certo? As nações do mundo. E onde é que a gente percebe, basicamente, que eu vou ter esse processo de integração, certo? Na cultura, onde é que eu percebo esses aspectos de integração cultural? Olha aí, eu já usei o termo upload, não é isso? Na aula de vocês, a gente costuma utilizar vários termos no nosso dia a dia se referindo ao inglês, termos em inglês, tá certo? Um dos aspectos culturais que a gente pode observar que mais desponta, de fato, é a popularização do idioma, do inglês, tá certo? Porque o inglês ele meio que virou uma língua universal, certo? Quando você tem a oportunidade de fazer um curso de língua, que língua que você quer estudar? O inglês. Por quê? Porque basicamente você chegando em vários países do mundo, você vai conseguir se comunicar com inglês. O inglês ele se torna em vários países a segunda língua, quem não é a primeira língua, né? Mas você consegue, ele consegue ser a segunda língua. Ah, professora, significa que ele está absorvendo aquela cultura, que eu vou deixar de ter a cultura da pessoa, daquela região, para absorver a cultura da língua inglesa, dos Estados Unidos, da Inglaterra? Não, gente. O que vai acontecer? Inclusive, eu tenho alguns movimentos de fortalecimento de cultura de algumas regiões, inclusive da Europa, para ela não perder alguns aspectos culturais. Mas a popularização do idioma inglês, ele vai ser, digamos assim, uma das principais características, digamos assim, quando a gente fala de cultura, onde a gente vai ver mais fixo essa questão, tá bom? Eu espero estar sendo bem clara para vocês a respeito desse conteúdo. Gente, lembrando que eu estou aqui falando pontos para vocês, tá certo? Do que pode vir a cair na prova de vocês. Vamos falar agora das cidades globais. Vamos aqui para qual página? Falar de cidades globais. Vamos para... Eu já falei de multinacionais. Quando eu falei lá da questão do... Vamos aqui falar das cidades globais, depois eu volto para isso daqui, tá certo? A questão das cidades globais. Gente, nesse contexto de globalização, certo? Qual é o papel, qual é a importância de uma cidade global, tá? As cidades globais, elas vão funcionar, elas são um centro de articulação, tá? Ela é um centro de articulação de fluxos de capitais, de pessoas e de mercadorias. Ela vai ser, digamos assim, funcionar como um atrator, mas um centro de articulação, de interligação, de fluxo de capitais, de pessoas, de mercadorias e informações, tá certo? É nela que eu vou ter instalados os tecnopolos. O que são os tecnopolos? São regiões, certo, que concentram universidades e empresas que promovem pesquisas e desenvolvimento, principalmente na área de biotecnologia, na área de informática, robótica, comunicação, aeroespacial. Aqui no Brasil, a gente já tem esses tecnopolos, de forma bem, digamos assim, mais rudimentar, mas já temos o que é o tecnopolo.
Gente, vamos falar aqui um pouquinho mais dessas empresas multinacionais. É só um aspecto que eu tinha me esquecido de falar dela, que eu vou precisar retornar, porque senão aí eu vou deixar vocês, agora eu vou fazer, eu vou deixar vocês no vácuo, né? Basicamente, como eu já falei para vocês, eu vou ter uma descentralização industrial, tá? Eu vou ter um domínio de tecnologias avançadas nessas multinacionais, eu vou ter uma descentralização mundial, eu vou ter uma procura por mão de obra barata, que são características dessas empresas multinacionais ou transnacionais. No livro de vocês, o termo utilizado é multinacional mesmo, tá? Porém, o que não vai ocorrer? Eu já falei para vocês que quando a empresa ela se desloca, ela vai deslocar a fábrica, mas a parte administrativa e essa parte dos tecnopolos, que é a parte de desenvolvimento científico dela, não, ela vai ficar no país de origem. Gente, o que é produzido, por exemplo, uma multinacional, as riquezas, o lucro de uma multinacional, como eu usei o exemplo da Chevrolet, aqui no Brasil, ela não fica no Brasil, tá? O lucro dela retorna lá para a Alemanha, que é o país dela de origem. Aí eles vão fazer o quê? Eles vão trabalhar nessa parte de desenvolvimento científico e toda a parte administrativa dessa multinacional, ok? Espero que vocês não esqueçam disso. Quando vocês estiverem fazendo a prova, leia com atenção para não errar a questão por bobeira. E vocês têm tempo, calma na hora de fazer a prova. Vamos retornar lá para o comecinho, que tem um termozinho que foi usado no livro, que é usado no livro de vocês, meio que em contraponto com a globalização. Eu tenho dois termos, eu tenho a mundialização e tenho a globalização. Porém, elas não são a mesma coisa. A mundialização, ela está associada, vamos lá para a página 13, tá? A mundialização, ela está associada a questões econômicas, de mercados e de capitais. E a globalização, ela é um processo mais amplo, ela é mais aberto, tá certo? Ele vai trabalhar a integração do espaço geográfico mundial, com uma certa padronização, mas ele não vai, todo mundo não vai ser igualzinho, vai ter uma padronização, mas nada é igual, tá certo? Mas o que no livro de vocês diz que é a mundialização? A mundialização ela é um processo de expansão das relações capitalistas, ou seja, das relações econômicas, tá? Das relações capitalistas de produção e está relacionada à maneira como o sistema capitalista atua para introduzi-las no mundo, tá certo? Ele vai ser a forma como o capitalismo vai agir, a mundialização é a forma como o capitalismo vai agir para se expandir, certo? Para, digamos assim, para fixar, para ele buscar novas formas para se desenvolver na sociedade. Eu falei para vocês, eu acredito, que o capitalismo ele é cíclico, ele vai ter algumas quebras e durante esse processo ele vai acabar se regenerando aos poucos. Então, basicamente é isso. Aí ele vai se regenerando, ele vai quebrando, mas ele vai se regenerando e a gente vai o quê? Se reconstituindo. Ele vai procurando novas formas de se relacionar, novas relações. E isso é a mundialização, tá bom? Vamos aqui prosseguir sobre. Deixa eu só ver aqui uma coisa antes de continuar. Gente, eu não edito as minhas aulas, vocês percebem, né? Eu mantenho ela, até para manter esse dinamismo, para não deixar ela tão chata, tão caída. Então, eu acabo, quando eu preciso ver alguma coisa, eu acabo tendo que cortar aqui um pouco o meu raciocínio, tá certo?
Vamos voltar para o processo de globalização. Gente, basicamente eu trabalhei com vocês isso. Mundialização, globalização, transnacionais, multinacionais, os efeitos culturais da globalização, tá certo? É, eu acho aldeia global. Não sei se eu trabalhei aldeia global com vocês. Deixa eu ver se eu trabalhei aldeia global. Acho que não. Acho que eu não trabalhei o termo aldeia global. A professora está ficando gaga. Vamos lá, vamos dar continuidade, que eu perdi foi meu raciocínio. Vamos finalizar aqui a nossa aula, tá? Desculpa aí, pessoal. É, em relação aos avanços tecnológicos ocorridos durante o processo de globalização, esses avanços tecnológicos, eles permitiram o fluxo de informação. Eu estava pensando que eu não ia falar de informações, é claro. Ele permitiu o avanço desses fluxos de informações, de capitais, e que estão em crescente aumento, obedecendo uma nova tendência tecnológica. Gente, hoje em dia, a gente depende do fluxo, certo? Aliás, a ideia da globalização, ela vai estar assentada nessa questão, na interligação. Vamos lá para a página 18, tá? O processo de globalização, ele abrange vários aspectos, certo? Importantes para a organização do espaço mundial. Fluxos e redes. Lembra que eu trabalhei lá os fluxos e redes na aula anterior? Esses fluxos e redes, as multinacionais, as cidades globais, os tecnopolos, a internacionalização, a fragmentação da produção e as organizações internacionais. O que eu não trabalhei com vocês? As organizações internacionais. Depois eu vou ver se eu faço uma aula extra, uma aula a mais para trabalhar um pouco ela com vocês. Mas o que em termos tecnológicos, avanços desses fluxos de informação, as novas tecnologias de comunicação, essa nossa relação dessa aula online, mesmo que aqui gravada, as atualizações referente às novas tecnologias, a capacidade da gente hoje em dia fazer compras sem precisar sequer do cartão de crédito. O cartão de crédito ele já foi inovação. Hoje em dia a gente já tem ali o Pix, que faz esse fluxo de informações de capital, que cresce a cada dia e obedecendo uma nova tendência tecnológica. Os bancos eles deixam de ser um banco fixo e passa a ser um banco tecnológico, um banco informacional, né? Ele deixa de ser. A gente entra na ideia do capitalismo informacional, tá bom? Nós vamos encerrar essa aula, tá? Eu vou deixar para vocês lá as atividades, vocês vão fazer as atividades. Qualquer dúvida, vocês tirem até o dia da prova lá no Agenda Edu. Vou procurar ficar o mais atenta possível no Agenda Edu para tirar as dúvidas de vocês. E até breve, assim espero eu. Cheiro no coração de vocês. Até a próxima aula, queridos.